Pessoal, o Brookhaven finalmente atualizou e simplesmente dá pra ver que tem uma casa atrás de mim. E ela simplesmente é uma nova casa que ela lançou nessa nova atualização que teve. E dá pra ver que ela tá simplesmente muito bonita, definitivamente. E simplesmente dá pra ver que essa casa ela é uma nova dessa atualização. E ela é simplesmente, como eu falei, bonita. E dá pra ver plenamente como que ela é. Afinal, e aqui tem um banheiro, pelo visto. Mas a gente já vai olhar isso. E já dá pra ver que o interior dessa casa é simplesmente muito bonito. Mas simplesmente vamos parar de enrolação e vamos logo ver essa casa. Porque ela deve ter ficado bonita demais. E cara, agora simplesmente a gente vai ver como que ficou essa nova casa. E eu acho que ela ficou definitivamente muito boa. Mas agora eu tô vendo aqui, pelo visto essa casa, a entrada dela já é de vidro. Isso daí literalmente faz a casa ser muito mais bonita do que ela já é. Mas dá pra ver um detalhe, essa casa simplesmente só tem um andar. Então isso não é tão bom assim, mas tá bom, isso já é bom. Mas, bom, agora dá pra ver aqui que simplesmente tem uma cozinha aqui. E essa cozinha até que é bem bonita. E eu nunca vi uma geladeira igual essa no Brookhaven. E dá pra ver que também aqui, simplesmente, olhando pra cá, temos simplesmente aqui algumas coisas aqui. Pelo visto aqui tem cadeiras. E dá pra ver que aqui, nesse cômodo, é simplesmente o banheiro. E eu acho que esse banheiro, pelo visto, tá muito bonito. E cara, mas agora, pelo visto, a casa é só isso, não tem muita coisa. Mas também tem essa sala de estar. Mas tá, essa casa simplesmente, na minha devera opinião, ficou muito bonita. E eu acho que eu posso dar uma nota 9/9 pra ela. Mas agora, sem enrolação, vamos logo ver a próxima casa. Porque eu também acho que ela vai ser muito bonita. Então a gente vai ver ela. E na minha devida opinião, essa casa já tá muito bonita. Então imagina a próxima. Mas, cara, simplesmente dá pra ver que essa casa é definitivamente muito bonita. E simplesmente dá pra ver aqui que essa casa é uma das melhores de todas. E com certeza ela vai ser a minha casa favorita. E dá pra ver que simplesmente tem até uma mini piscina, mas ela não é tão mini, porque ela é muito grande. E dá pra ver que essa casa, ela já parece ser simplesmente muito boa. Eu tô até assustado com isso, porque no Brookhaven eu nunca vi uma casa tão bonita como essa. E dá pra ver que essa casa tem 3 andares. E, cara, não é sempre que o Brookhaven coloca uma casa que tem 3 andares. Então simplesmente isso é muito maneiro. Mas tá bom. Agora eu vou ver o que vai ter por dentro dessa casa. Afinal de contas, eu acho que não vai ter muitas coisas. Porque, bom, é uma casa mais com cômodos do que móveis. Mas tá bom. E dá pra ver que essa casa é bem bonita, definitivamente. Eu nem vi isso, mas eu vou dar um 10/10. E, cara, simplesmente eu acho que eu vou dar um 11/10. Porque essa casa simplesmente está muito bonita. Mas agora eu tô vindo aqui pra ver. E dá pra ver que tem até uma pedra ali atrás. E, cara, dá pra ver que essa casa aqui, entrando, a casa é simplesmente muito bonita. E, simplesmente, pelo visto aqui que fica essa garagem. Mas a garagem é bem básica, afinal de contas a garagem é mais para colocar um carro mesmo. E eu ainda não tenho, pelo visto não tenho carro. E aqui tem um botão de abrir a garagem. E pelo visto, se eu clicar aqui o portão vai abrir. E é ela mesmo. Mas simplesmente, agora eu vou vir pra cá. Mas, cara, simplesmente essa casa tá muito linda mesmo no interior. Mas agora eu vou subir no segundo andar, porque eu já vi o primeiro andar completamente.
dá pra ver que aqui tem uma mini varanda. E eu vou abrir essa porta pra ver o que simplesmente vai ter aqui. E pelo visto aqui não tem muitas coisas. E cara, simplesmente dá pra ver que debaixo do Brookhaven não tem nada. Porque de vez em quando o próprio Brookhaven coloca segredos. E pelo visto eu acho que foi só as casas que lançaram. Porque a cidade simplesmente não mudou absolutamente nada. Mas agora voltando aqui, dá pra ver que agora simplesmente a gente vai ver o resto dessa casa. Porque essa casa ainda tem muita mais coisa pra gente ver. E tá bom, agora a gente vai logo pra não perder tempo. E cara, pelo visto aqui eu acho que é um banheiro. E sim, eu tava certo, e aqui tem até uma banheira. E cara, simplesmente já é a segunda banheira que eu fiz justamente nessa casa. E só por causa disso eu dou um 12/10, porque essa casa é melhor ainda. E aqui tem um botão escrito se vestir. E cara, pelo visto a gente consegue se vestir aqui. Isso definitivamente é muito bom. Mas cara, simplesmente agora aqui é outro banheiro. E não cara, simplesmente novamente ali tem outra banheira. Mas eu ainda tenho mais esses 2 cômodos. E aqui é outro quarto. E essa casa é simplesmente muito boa para se você estiver em server público fazer um prédio. Mas, cara, simplesmente dá pra ver que aqui agora vamos pro terceiro andar. E, cara, dá pra ver que simplesmente tem uma mesa de ping-pong. Isso nunca teve no Brookhaven. Isso daqui é simplesmente muito legal, porque vai ser um novo item que vai ter aqui no Brookhaven. Mas voltando a ver, simplesmente isso daqui é muito legal mesmo. E aqui pelo visto tem 2 puffs e uma televisão. E também dá pra simplesmente reparar, mas ali naquele lado tem simplesmente uma porta. E aqui tem outra varanda. E aqui tem até uma piscina. E essas piscinas assim nunca mais teve no Brookhaven. Dá pra ver que o Brookhaven ele tá voltando para o que era antigamente. Mas eu acho que foi só isso que lançou nessa atualização mesmo. Não tem mais coisa. Mas eu acho que ainda que tem um cômodo que pra eu ver. Eu não sei se eu já vi ele, mas eu acho que eu ainda não vi ele. Mas simplesmente agora eu fiquei preso aqui, porque eu não tô conseguindo sair daqui. E cara, simplesmente pra você ver. Porque se eu tento sair daqui, eu fico com o meu pé preso ali. Mas simplesmente agora eu consigo sair. E eu acho que eu já fui nesse cômodo mesmo. Então, pelo visto, não sou mais nada nessa atualização. E dá pra ver que agora aqui tem várias coisas. E uma dessas coisas aqui é simplesmente aquela fonte. E isso é muito maneiro mesmo. Afinal de contas, nem todas as casas do Brookhaven simplesmente não tem isso. E cara, agora eu vou sair daqui da casa. E essa piscina parece ser muito boa. E eu acho que eu vou lá ver a profundidade dela. Mas cara, dá pra ver que essa piscina é bem funda. E eu nunca vi uma piscina tão funda como essa, porque simplesmente essa piscina é funda demais. No início ela até que é rasa, mas pro resto, até o final, ela é simplesmente gigantesca. E nem eu consegui ficar lá nela. Mas cara, simplesmente na minha opinião, essa foi simplesmente a melhor atualização do jogo, porque eu gostei muito dessas casas. Mas a minha favorita com certeza foi essa. E cara, simplesmente essa é a melhor casa do Brookhaven na minha opinião. E eu gostei muito, afinal de contas, o Brookhaven nunca trouxe uma atualização tão grande assim como essa casa. E simplesmente dá pra ver que foi só isso que teve nessa atualização de Brookhaven. E dá pra ver que já tá até escurecendo. E pelo visto não mudou muitas coisas aqui. E cara, simplesmente aqui pelo visto não mudou absolutamente nada. Mas provavelmente essa é a minha atualização favorita. Com certeza, eu gostei muito dela. Mas aí, dá sua opinião de qual atualização você gostou mais. Porque na minha devida opinião, essa daqui foi muito melhor.